Muito boa noite a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui abrindo mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma etapa do Tour DSM de confinamento 2020. Então, estamos todos aqui conectados, reunidos para tratar do tema confinamento de bovinos de corte com as tecnologias da Tortuga, uma marca da DSM. Então, é com muita satisfação que eu declaro mais uma etapa do Tour DSM de confinamento aberta. Daremos início, então, à programação, que vai se estender por cerca de 60 minutos. Nessa programação, nós vamos discutir aspectos zootécnicos e econômicos de confinamentos de bovinos de corte. Vamos tratar da Fazenda Riacho, que é o local desse Tour DSM de confinamento, Fazenda Riacho Agropecuária 2MS, localizada em Novo Mundo, Mato Grosso. Então, agradeço a toda a equipe da Fazenda, os proprietários, por permitir a realização de mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Agradeço também, em nome do Cassiano, gerente distrital da Tortuga, uma marca DSM de Mato Grosso, Norte. Então, em nome do Cassiano, fica os meus mais sinceros agradecimentos por permitir a realização do Tour DSM de confinamento. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e declaramos aqui aberta mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Eu já vou passar a palavra para o Cassiano, que é o gerente distrital da Tortuga, uma marca DSM, que fará uma breve apresentação da empresa e, em seguida, entraremos no conteúdo, como já citei, os resultados zootécnicos e financeiros do Tour DSM de confinamento. Vamos também contar com uma palestra do Tiago Carvalho, professor e pesquisador do CPEA, que vai abordar aspectos econômicos e perspectivas para o confinamento de bovinos de corte no Brasil. Então, um bom evento a todos. Estaremos aqui conectados o tempo inteiro, acompanhando todos nós mais essa etapa do Tour DSM de confinamento. Que tenhamos todos um ótimo evento. Com você, Cassiano, eu passo a palavra, então, e fica o meu boa noite a todos. Boa noite, Baruzelli, obrigado. Boa noite a todos. Como já foi apresentado aí pelo Baruzelli, eu sou o Cassiano Segato, gerente distrital da MTN, respondo por todo o norte do estado de Mato Grosso, e gerência essa que cedia essa quinta etapa do Tour DSM de confinamento. Então, como nós somos em várias pessoas, eu vou fazer uma breve explanação aqui do institucional da DSM. Eu creio que nem todos conheçam a DSM e a história dela, então eu vou apresentar de uma maneira bem rápida para ficarmos todos na mesma página. Esse primeiro slide explicar para vocês a sigla DSM, significa Dutch State Mines, Minas Estatais Holandesas. É uma empresa que ela foi criada pelo governo holandês em 1902, com o objetivo específico de extração de carvão. Com o tempo, ingressou no ramo petroquímico e hoje é uma das maiores empresas do mundo no ramo de biotecnologia, sendo as principais áreas de atuação saúde e nutrição humana e animal e no ramo de materiais. É uma empresa que conta hoje com em torno de 25 mil funcionários espalhados pelo mundo todo. É uma empresa de capital aberto, com faturamento próximo de 10 bilhões de euros. Aqui, de uma maneira um pouco mais ilustrativa, vocês podem ver a abrangência da DSM em todos os continentes do mundo. Nós possuímos 46 fábricas de pré-misturas em todos os continentes. E falando mais especificamente do mercado Tortuga, nós temos no Brasil 3 fábricas, sendo 2 no estado de São Paulo, Mairinque e Jaguaré, e uma fábrica no estado do Ceará, na cidade de Pecém, além de 9 centros de distribuição, sendo que um deles está situado no Mato Grosso, na capital de Cuiabá.
Os negócios, os segmentos e os negócios da DSM, nós dividimos eles em duas grandes áreas. Do lado esquerdo, aí em laranja, que eu acredito que seja a área que menos gente conheça que a DSM atua, a gente chama de ciências de materiais, e do lado direito, em verde, ciências da vida. O segmento de ciências de materiais, nós trabalhamos no ramo eletroeletrônico, ramo automotivo, ramo de tintas, entre outros. Já nas ciências da vida, nós trabalhamos especificamente em saúde e nutrição humana, como vocês podem ver aí, produção de alimentos, nutrição infantil, suplementos dietéticos e assim por diante. E uma fatia maior aí na parte inferior, que corresponde a 34% dos negócios da DSM no mundo, que é representado pela nutrição animal, contemplando ruminantes e não ruminantes. Então, para vocês terem uma noção da importância do mercado de nutrição dentro do negócio da DSM. Em 2013, ocorreu a aquisição da Tortuga, que até então era uma empresa brasileira e familiar. Ela foi adquirida no ano de 2013 e se tornou Tortuga a marca DSM. Com isso, nós tivemos a junção dos ingredientes, das tecnologias e da inovação da DSM com os produtos, a tecnologia também e a tradição da Tortuga. E quem mais ganha com isso é o mercado, através de tecnologias, de produtos e soluções que visam trazer para o mercado maior desempenho e melhor custo-benefício. Aqui é importante a gente citar, senhores, nós temos atualmente mais de 800 colaboradores no campo e nos orgulhamos muito disso, pois somos a maior empresa de nutrição animal e com o maior número de colaboradores no campo. Então, nós estamos presentes em todos os estados do Brasil e na grande maioria das regiões do Brasil, através de representantes comerciais, técnicos, supervisores, gerentes de categorias, etc. Outro ponto que a gente considera muito importante situar a todos é o portfólio muito abrangente que a DSM atua no mercado. Então, vocês podem ver aí ao centro o que vocês conheciam antigamente por minerais orgânicos, os carboamino, fosfoquelatos, hoje fazem parte do portfólio de ingredientes da DSM. Vocês têm acesso a esse ingrediente, ao mineral Tortuga, através dos produtos comerciais que nós colocamos no mercado. Então, vindo desse slide aí da esquerda para a direita, a DSM comercializa no mundo premixes, né? Comercializamos também enzimas, dentre elas vale a pena a gente comentar o Rumistar, que é uma alfa-amilase que nós já temos em alguns produtos de confinamento. O objetivo dela é aproveitar um percentual maior da amilase do milho. Então, a gente usa muito especificamente esse ingrediente em produtos de confinamento, que são mais que recebem uma quantidade muito grande de milho. Em relação às ferramentas, eu chamo a atenção ao iCheck, que é uma ferramenta que tem o objetivo de medir o nível de beta-caroteno no plasma sanguíneo de vacas leiteiras, principalmente. Então, a nossa equipe aí de técnicos de bovino de leite já utiliza essa ferramenta a campo. Os eurobióticos, eu chamo a atenção também do Crina, que é um blend de óleos essenciais que substitui os ionóforos, selecionando bactérias e melhorando o desempenho de animais em confinamento. O Crina, esse ingrediente, ele dá o nome à nossa principal linha e mais tecnológica linha de confinamento do Brasil, que é a nossa linha de Crina e Crina Rumistar. Inclusive, os resultados que serão apresentados pelo Giovanni aqui na Fazenda Riacho são oriundos de uma nutrição através de Crina e Crina Rumistar. As vitaminas também é importantíssimo nós citar. A DSM ela é a maior produtora de vitaminas do mundo e lançamos no mercado há alguns anos o conceito OVN, níveis ótimos de vitaminas, onde o intuito é não fornecer, não suplementar apenas os animais para suprir carência, e sim suplementar uma quantidade de vitaminas que visa aumento de desempenho. Também vale a pena comentar ainda em vitaminas o Raidi, é a última tecnologia que nós colocamos na nossa linha de confinamento. Ele é um precursor de vitamina D e também tem influência direta no desempenho dos animais em confinamento. E o último dos ingredientes, bem no lado direito aqui do slide, que são os carotenoides. Eu vou citar um exemplo também, que é o beta-caroteno.
Esse ingrediente nós já trabalhamos na linha de leite, né, um ingrediente que tem influência direta na fertilidade de animais em reprodução, e já estamos estudando e em breve lançaremos também esse ingrediente no portfólio de produtos de bovino de corte, mais especificamente para animais de cria. E finalizando, senhores, a minha participação, eu deixo aqui o convite para quem ainda não conhece ou ainda não segue as redes sociais da Tortuga DSM. Eu deixo aqui o convite. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. E difundimos todos os dias informações de relevância. Com certeza, quem estiver nos acompanhando aí terá acesso a essas informações e a presença da Tortuga DSM no campo. Então, eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao nosso cliente e parceiro, Marcos de Deus, que dará prosseguimento aí ao evento. Grande abraço e bom evento a todos. Boa noite, pessoal. Quem está falando é Marcos de Deus. Eu sou um dos diretores da 2MS Agropecuária. E venho aqui hoje falar um pouco da história da 2MS Agropecuária. Essa foto aqui foi um tour de confinamento que nós fizemos no ano de 2017. Então, eu queria primeiramente aqui agradecer mais uma vez a honra que eu tenho de estar participando pela segunda vez de um tour de confinamento da DSM, entendeu? E com isso a gente vai demonstrar hoje aqui o trabalho que vem sendo feito na propriedade Riacho. Então, com isso, queria agradecer a turma aí da DSM, na pessoa do Cassiano, do Luiz Otávio, do Maélio, que é o representante da Garrote, e do Giovanni, que é o ATC. Recebemos esse convite, um tour completamente diferente do que nós fizemos em 2017, na qual tinha a presença dos pecuaristas, tivemos um almoço, um momento bem agradável. Lógico que com essa pandemia não é tão agradável assim, mas eu achei importante participar dos MS, contribuir nesse momento para os outros pecuaristas terem conhecimento do que é que anda acontecendo no nosso Brasil afora. Na verdade, a 2MS, nós são 3 sócios, Marcos, Sérgio e Miguel, são 3 irmãos, todos 3 engenheiros, eu e o Miguel, engenheiro civil, o Sérgio, engenheiro eletricista, na qual nós temos uma construtora aqui no estado da Bahia, e ingressamos na pecuária por uma paixão familiar. Veio de meu avô, meu pai, e hoje a pecuária, o agronegócio, significa a segunda atividade nossa. A atividade da construtora ainda é a principal do grupo, mas a atividade da pecuária, do agronegócio, tem tomado uma escala significativa na nossa atividade econômica. Nós temos propriedades no estado da Bahia, foi onde tudo começou. Meu pai já tinha propriedade aqui no sul da Bahia, e pela relação familiar, a gente começou cada um a comprar uma propriedade aqui no sul da Bahia, mais propriamente na região de Itapetinga, Itapé, Itaju do Colônia, Jussari. E por que a escolha do Mato Grosso para nós? A escolha do Mato Grosso foi interessante porque foi após uma visita de um dos sócios, o Sérgio. Ele foi convidado para conhecer uma propriedade de um amigo, e chegando no Mato Grosso, ele se apaixonou pela região. Viu uma topografia maravilhosa, que quem conhece o Mato Grosso sabe, principalmente onde nós estamos inseridos, ali no norte do Mato Grosso, uma região muito plana, completamente diferente de onde nós temos propriedades aqui na Bahia, que são regiões bastante onduladas, com a topografia não muito mecanizável, a topografia não ajuda um pouco, pedra. No Mato Grosso encontramos uma topografia maravilhosa, uma topografia plana, sem pedra ou pouca pedra. E o que mais nos chamou a atenção da escolha do Mato Grosso foi o índice pluviométrico, bem definido, estação seca, estação chuvosa, o que a gente não encontra aqui no Nordeste, na nossa região.
A gente, no sul da Bahia, há 20 anos atrás, o nosso índice pluviométrico era razoável. De alguns anos para cá, esse índice tem dificultado a nossa atividade, apesar que nos 2 últimos anos tem sido maravilhoso. Esse ano está espetacular aqui no sul da Bahia. E essa índice pluviométrico bem definido, isso chamou a atenção para a gente. Nós chegamos aí no Mato Grosso no ano de 2006, arrendando propriedades, e no ano de 2009 nós compramos nossa primeira propriedade. E hoje nós trabalhamos lá, começamos em 2006 apenas com recria e engorda, e há 6 anos atrás decidimos, após uma reunião dos sócios, que a gente entraria no ciclo completo. E a decisão, por que a decisão nossa de intensificação? Chegamos em 2006, trabalhando em 2007, 2008, 2009. No ano de 2009, nós tínhamos um consultor. E esse consultor, a gente está inserido numa região produtora de grãos, ele chamou a atenção para a gente. Por que não vamos iniciar um semi-confinamento? E aí, no ano de 2009, nós iniciamos um semi-confinamento. Esse semi-confinamento nós utilizávamos, era o levedura, o núcleo levedura, utilizávamos milho numa escala significativa e utilizávamos também o farelo de soja. E aí trabalhamos nesse semi-confinamento aí uns 4 anos. Trabalhamos aí uns 4 para 5 anos no semi-confinamento. Sempre utilizando aí a questão de mineral, entendeu? Depois eu vou falar um pouco, a gente entrou depois no proteinado, mas trabalhamos com o semi-confinamento. Por que nós saímos do semi-confinamento e fomos para o piquetão, que é o TIP falado? A 2MS, eu acho que foi uma das primeiras empresas a trabalhar com o TIP. Isso foi um dia pela tarde lá, eu conversando com o João Paulo, que era um supervisor da DSM, na época Tortuga, e ele vendo que a gente não tinha mais para onde colocar boi no semi-confinamento. E ele chegou para mim e disse: Marcos, nós estamos estudando aqui, já tem alguma terminação pelos nossos estudos no piquetão falado, que eu chamo piquetão. É uma dieta que a gente coloca aí acima de 1,5, chegando até 2,2% do peso vivo do animal em dieta. Eu digo: ô João, e com isso, o que é que eu vou ganhar com isso? Ele: Marcos, você vai ganhar o seguinte: você vai colocar na sua fazenda 10 bois por hectare. Você já tem os piquetes prontos. Então vamos colocar isso. Como eu tenho uma construtora, eu montei uma fabriquetazinha de pré-moldado para fazer posto de concreto e começamos a fazer esses postos de concreto. Hoje nós temos 15 piquetes na fazenda, cada um em torno de 10 hectares. A gente coloca em torno de 100 a 120 animais. Então, nesses 15 piquetes, nos últimos anos aí, a gente trabalhou sempre aí em torno de 1.800 animais em cada giro. E o Giovanni vai apresentar hoje aí para vocês, os resultados do piquetão, ou TIP, e foram resultados excepcionais. Que nós tivemos. Trabalhamos no TIP, no piquetão, já tem 5 anos, se eu não me engano, esse é o 6º ano que nós estamos fazendo o piquetão. E tendo ótimos resultados, ganho de carcaças excepcionais, rendimento de carcaças bons, GMDs bons, e com isso, essa questão do piquetão, eu acho que foi uma decisão acertada nossa juntamente com a turma da DSM. Aí agora vem a pergunta: por que vocês estão satisfeitos? Por que vocês saíram do piquetão e foram para o confinamento, boi fechado? Na verdade, nós não saímos do piquetão. Nós continuamos no piquetão,
mas optamos também em fazer o confinamento. Mas por que fazer o confinamento? A nossa área começou a ficar pequena para o piquetão também. Eu já estava ocupando uma parte significativa da fazenda com o piquetão. E a pergunta, aonde eu ia colocar mais nossa recria? Aí foi a decisão que eu tomei esse ano juntamente com a equipe da DSM. Uma decisão até um pouco ousada. Algumas pessoas até me chamaram a atenção. Será que está o momento de vocês fazerem o primeiro confinamento de vocês? No ano de pandemia, no ano que as coisas estão incertas, a gente não sabe como é que o preço de boi pode ficar. Será que esse negócio fechando o mundo aí não vai fechar as barreiras? Mas o que é que eu acho? Eu acho que você planejando direitinho, como era uma coisa que eu já vinha planejando há alguns anos. Já tinha plantado a minha área de milho. Desde final de janeiro, para fazer a silagem nossa. Já tinha uma área definida onde seria o confinamento. Então, tomamos a decisão, vamos fazer o confinamento. E acho que foi uma decisão acertada nossa. Foi uma decisão acertada, continuamos com o nosso TIP e fizemos 6 bairros no nosso confinamento. É um confinamento pequeno, mas foi bem estudado. Nós temos sombreamento, depois vocês vão ver na foto, tem um vídeo que vai passar no final da minha apresentação. Preocupamos com o bem-estar animal, que é uma coisa hoje que tem que ser levada em conta. Sombreamentos, aspersores, respeitando 13, 14, 15 metros quadrados por animal. A parte de bebedouros, cada baia com 2 bebedouros, um em cada extremidade. Tinha uma pessoa definida da empresa para todos os dias lavar esses bebedouros. Entendeu? Então, acho que foi uma decisão muito bem acertada essa nossa. Entra agora essa parceria 2MS DSM, parceria Tortuga. Na verdade, a 2MS e Fazenda Riacho, e Marcos, Sérgio, Miguel, meu pai, Pedro Barbosa, nós trabalhamos com a Tortuga há muitos anos. Eu tenho fazenda na Bahia aqui, minha própria, há mais de 20 anos, e sempre fui cliente Tortuga. Quando cheguei no Mato Grosso, tinha várias outras empresas, uma quantidade, acho que ainda deve ter, uma quantidade inúmera de empresas de nutrição. E começamos com a empresa local, porque a gente tinha terminado de chegar, mas imediatamente entramos com a Tortuga também aí no Mato Grosso. E essa parceria já dura esses quase 15 anos que nós temos aí. Na época, o Maélio, que é o nosso representante hoje, inclusive era funcionário da DSM. Após 2 anos de funcionário, ele virou representante da empresa. E hoje é um parceiro, um amigo que nós temos hoje no Mato Grosso. É uma pessoa que o grupo Tortuga, as pessoas, o Luiz Otávio, a gente tem uma parceria muito forte, tanto na parte de terminação, quanto na parte de recria. A gente sempre bate bola. Já tem alguns anos que a gente decidiu a nossa recria toda trabalhar com proteinado, proteicos energéticos. Nós temos na fazenda 3 rotacionados, que nesses rotacionados nós trabalhamos com proteico energéticos. E ano passado nós já fizemos uma experiência com um produto aditivado da DSM, e esse ano nós vamos trabalhar também com esse produto aditivado. Então é uma parceria que, no meu ver, é uma parceria que tem dado certo, a gente sempre discute, não tem sábado, não tem domingo. As pessoas que estão assistindo aqui, grande maioria, são pecuaristas, e sabe que o boi não tem dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E às vezes acontece uma intercorrência num confinamento, um dia de sábado à tarde, um dia de sábado de noite. Imediatamente a gente entra em contato com o Maélio,
com o Tatu, que é um funcionário da Garrote, com o Luiz Otávio, com o Giovanni. Imediatamente eles se prontificam e a gente tenta resolver o problema. Então, o que eu venho dizer é isso: a nossa parceria é uma parceria que vem dado certo, a parceria com a empresa a DSM. E agora, o que a visão de futuro e minhas considerações finais, para não me alongar muito. A visão de futuro que eu vejo da pecuária, o que é que eu vejo? Eu vejo o nosso Brasil como um país do agronegócio. O agronegócio no Brasil sempre vai ser uma atividade de extrema importância. Por isso que até nesse período de pandemia saiu um termo aí, era só o agro não para, o agro não para. Realmente o agro não parou. O agro vem carregando o país durante alguns anos, entendeu? E acho que precisamos ser abraçados pela população de uma forma melhor, entendeu? Eu vejo algumas pessoas que não é do setor e que fica denigrindo um pouco a imagem do setor. E não vê o trabalho que é incessante de produzir uma carne, essa carne chegar na prateleira, o produtor de leite acorda todo dia cedo, não tem horário para colocar o leite na prateleira, e tem pessoas que vão para a internet, para Instagram, denigrir a imagem nossa. Mas o agro não se afronta com isso. Isso eu tenho certeza. Como eu disse, é a segunda atividade nossa do grupo, que nós abraçamos e que nós continuamos crescendo nessa atividade e queremos contribuir com o agro cada vez mais para o crescimento do nosso Brasil. Então, o que eu digo é isso: estamos tendo um ano muito bom, vocês vão ver pelos resultados que vão ser apresentados hoje. Muitas pessoas falam, o preço do boi está maravilhoso. Na verdade, não sabe o que a gente vem passando, o que a gente passou. O agro passou alguns períodos nessa parte da pecuária muito difícil. O ano 2016, um ano de preço de boi muito baixo, 2017 também. E graças a Deus hoje chegamos num patamar que está remunerando bem a gente. Então, o que eu quero fazer de considerações finais é isso. Acho que a cadeia produtiva, os frigoríficos, têm que abraçar os pecuaristas que produzem uma carne de qualidade. Nós precisamos ter o apoio dos frigoríficos para que incentive o pecuarista a produzir cada vez uma carne de mais qualidade. Hoje, inclusive, fiquei um pouco desapontado. Antes de começar o evento, comuniquei aqui ao pessoal da DSM, negociando os bois na propriedade que nós temos no Pará, e fiquei abismado negociando com o frigorífico. Perguntei como é que está o preço de boi. É tanto. Eu digo, não, mas meu boi lá come 10 quilos de ração. No Pará eu faço um semi-confinamento, não é piquetão nem confinamento. E o comercial da empresa apenas me disse, não, mas não tem problema não tem diferença de um boi tratado para o boi que não é tratado. Quando tira o couro, tudo é igual. Então isso é triste da gente ouvir. A gente que está buscando um produto de qualidade para pôr na mesa dos produtores, na mesa do consumidor final, para o comércio exterior, para chegar lá na China, para chegar na Europa, e a gente ouvir isso não é agradável para a gente ouvir isso. Mas é coisa que a gente releva, que a gente vai chegar. Então, eu quero concluir isso aqui, que eu acredito no agro, acredito na nossa pecuária, e vamos em frente aí. Agora vai passar um pouco do vídeo da fazenda para ver um pouquinho do vídeo aí. Aí a estrutura do confinamento que nós fizemos aí, são 6 baias. O confinamento estático é em torno de 900 e poucas cabeças. Nós separamos os aberdinhos cruzados das baias de Nelores. Nós separamos os animais aí em torno de 30 quilos de diferença de um para o outro, entendeu? Teve a baia mais pesada, se eu não me engano, foi a baia número 1, entrou com animais com 400 e poucos quilos, 430 quilos, e a baia mais nova que entrou foi uma baia que entrou com 340 quilos. Fizemos terraplanagem para evitar lama, até porque já começou o período chuvoso lá na nossa região.
iniciou as chuvas agora no meado, as chuvas esse ano atrasou, mas já temos uns 30 dias de chuva, não temos lama lá, ainda temos animais nas baias lá. Essa estrada aqui é por onde, que vocês estão vendo, é por onde o vagão passa tratando os animais aí. As nossas baias ficaram baias 50 por 40, 50 de coxo e 40 de comprimento. Fizemos uma caixa d'água, um reservatório, que a gente tem um poço artesiano, e essa caixa d'água, uma caixa d'água de 450 mililitros, foi bem calculada para, se tiver alguma falta de energia, a gente tem água suficiente para 4, 5 dias para os animais. A água é um fator muito importante na questão do confinamento. Bom, boa noite, pessoal. Como apresentado pelo pessoal, sou o Giovanni, sou ATC, o técnico da DSM no norte do Mato Grosso, e acompanho a Fazenda Riacho, o grupo 2MS, há 2 anos. A Fazenda Riacho, ela é especializada na engorda da TIP, como o Marcos falou. Iniciou o trabalho em TIP ou piquetão, né, também chamado desde 2009, né, iniciou o processo de intensificação. E acredito, posso estar enganado, mas a TIP ou piquetão no estado do Mato Grosso, acredito que a 2MS tenha sido uma das fazendas pioneiras. Tá joia? E, como a gente vai olhar aqui os resultados à frente, né, realmente, perdão, a 2MS faz um projeto, um trabalho de excelência em engorda na TIP ou piquetão. Um ponto interessante aqui para a gente abordar é o primeiro ano de confinamento da fazenda. Então, o ano, como o Marcos falou, né, um ano difícil, de várias incertezas, mas um ano muito assertivo. Então, um ano onde a nossa visita na fazenda a gente não teve uma frequência física muito grande na fazenda, né, só algumas visitas esporádicas. Dos diretores também, por conta da pandemia, que vieram poucas vezes esse ano na fazenda. Porém, temos o maior apoio possível. E uma das ferramentas que nós temos utilizado muito, que a pandemia acelerou, né, esse processo de trocas de informação, de treinamento, palestras e reuniões online. Conseguimos realizar treinamento de ensilagem, treinamento de rotina de confinamento, com toda a equipe de forma online, e o resultado foi espetacular, né, por ser o primeiro ano de confinamento. Um ponto muito importante a ser levado em consideração é o engajamento da equipe. Tanto a equipe da DSM, né, com o suporte, tanto quanto a Garrote, que é o nosso representante, que faz um trabalho de excelência na fazenda, e a equipe da fazenda abraçou muito o projeto do confinamento e da TIP, e fizemos aí um baita resultado, né? Então, o confinamento ele tem as suas particularidades, apesar da equipe tem trabalhado muito bem nesses anos na TIP, no piquetão. O confinamento tem as suas particularidades, né, que era o grande receio do pessoal. Mas tudo que foi passado para eles foi treinado, a conversa, feedback do WhatsApp praticamente diário, né, fez com que a equipe trouxesse para a gente, né, aqui nessa apresentação, esse grande resultado e logo no primeiro ano de confinamento. Um ponto muito importante que eu vou abordar também, de essencial importância, o planejamento e a necessidade de insumos, né? Então, como a gente está vivendo uma certa instabilidade, o preço do milho lá atrás estava a R$29, R$30 a saca, e hoje difícil encontrar milho a menos de R$70, né? E está difícil de encontrar aí o próprio milho. E o planejamento de toda a safra, né, do confinamento, do piquetão, foi de extrema importância para conseguir fazer uma compra adequada, uma compra boa
e melhorar o resultado financeiro da operação. Vamos abordar também um pouco da particularidade da dieta, principalmente do confinamento, e também aqui os primeiros resultados ainda do confinamento, já que ainda não saíram todas as baias. Aqui, nesse slide, mostra para a gente os resultados históricos da 2MS, pensando aqui só em TIP, tá? Só em piquetão. Então, os resultados, a gente pode ver que são bem sólidos, né, desses 5 anos, desde 2016 até 2020. Então, o peso inicial teve uma certa variação mais baixa, né? O peso final, a gente veio aumentando um pouco ao longo dos anos, porque foi estendendo um pouco mais o período de coxo, fora em 2016, que já teve um período maior. Agora, o ponto de atenção, um indicador muito importante, mas só ele não nos diz muita coisa, que é o GMD, né? Que é o ganho médio diário, quanto que esse animal ele ganha por dia. Mas lembrando que o GMD ele é o ganho de carcaça que o frigorífico paga e também componente não carcaça. Então, vísceras, né? Cabeça, couro, osso, tudo entra. Então, ele é importante, mas não é o principal. E, mesmo assim, logo de cara, o trabalho de excelência da equipe, mais o uso da tecnologia, a gente vê que o GMD ele é muito alto, né, em relação ao que a gente costuma ver no mercado. E o mais importante, quando a gente entra aqui, que é o GMD de carcaça, que esse sim é o que o frigorífico remunera o produtor rural. Joia? Então, a gente sai de um GMD já muito bom em 2016 de quase 1,100, o GMD de carcaça é de 1,100. Esse GMD de carcaça em confinamento, que é onde a gente tem a dieta toda balanceada, todo o controle de ambiente, já não é um número fácil de alcançar, então ele alcançou no sistema de piquetão, né? E nos próximos anos é fantástico, GMD de carcaça aí todos acima de 1.200, joia? E o rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça a gente pode ver nenhum abaixo de 56%. Lembrando que nessa metodologia, nesse trabalho, nesse sistema, né, de TIP e piquetão, o GMD de carcaça ele realmente é maior em relação ao confinamento, até porque o tamanho de víscera ele é reduzido, né, já que não tem volumoso na dieta, o volumoso é o próprio pasto, né, e o consumo do piquetão, do TIP e o pasto ele é em pouca quantidade. Um dado muito interessante de a gente observar é o quilograma de matéria seca, né, da dieta que o animal recebe em matéria seca, fora a água, para produzir uma arroba. Então, pode ver que, se a gente fizer a média dos últimos 5 anos, a gente fica próximo aí de 135 quilos de matéria seca para produzir uma arroba, que é um número muito bom, né? E o importante da gente olhar, que a gente mais tem dificuldade quando trabalha com outros produtos, principalmente ionófilos, né, no núcleo, na dieta, é ter um consumo do início ao fim, tá, acima de 2% do peso vivo ou próximo de 2% do peso vivo. Geralmente começa no consumo mais baixo e lá no final atinge esse nível de consumo que é o desejado para que o animal consiga aumentar a taxa de lotação e ter maior desempenho, produzir mais carcaça. E com o Prina Rumistar, a gente consegue trabalhar facilmente perto e acima dos 2% do peso vivo, como pode ser observado na tabela. Produção de arroba excelente, como o período de coxo foram diferentes, né? Então tem um pouco de variação na quantidade de arroba produzida, mas quando a gente pega e divide por mês essas arrobas produzidas, a gente observa que a produção de arrobas por mês ela é muito alta. Então, a gente fazer a média aí, acima de 2,4 arrobas produzidas por mês. Então, parabéns a 2MS e a toda a equipe, realmente são especialistas em fazer a TIP. São referências na região. E mostrando aquela tabela, o que nos ajuda, né? Claro que toda a dieta, todo o manejo, todo o trabalho na fazenda, a equipe toda engajada, mas o que nos possibilita ter um bom desempenho e consumos elevados,
lembrando que consumo elevado, mas desempenho acompanhando o consumo também, são as nossas tecnologias, né, que estão presentes no Crina Rumstar. O Crina Rumstar, igual o Cassiano já apresentou, ele é o pacote tecnológico, né, que nós temos maior. Hoje ainda tem o Raidi, mas dentro do Crina Rumstar tem os minerais tortugas, que são minerais orgânicos, né, levedura, as vitaminas em nível ótimo. E aqui o que ajuda muito no consumo é principalmente o Crina. O que é o Crina? O Crina, ele é um óleo essencial que ele vem para substituir os ionófilos e os antibióticos. Joia? Qual que é a principal diferença do Crina? Ele é um produto natural, né? E ele estimula o consumo, né? Quando a gente pensa em monenzina, a certo período ela acaba travando, né? Quando a gente trabalha aí com Crina, além dela não segurar consumo, ela estimula aí o aumento de consumo, claro que seguindo com o desempenho. E esse gráfico é muito bacana, ainda pensando no efeito aqui do Crina, já associado ao Rumstar, que é a alfa-amilase enzima. Aqui nesse gráfico nós temos a variação do pH no rumen, né, ao longo dos dias. Joia? Se a gente pensar os dias de adaptação, tanto no confinamento quanto na TIP, são os mais importantes, né? Nesse período, a gente preconiza um consumo mais rápido e mais alto possível para ter um melhor desempenho lá na frente. Então, quando a gente observa aqui no gráfico, né, aqui abaixo de 5,5, onde tem esse pontilhado vermelho, a gente já começa a ter níveis de acidose subclínica. O que acontece? Quando nós temos acidose subclínica, o animal ele oscila muito o consumo, e quando ele oscila muito o consumo, também oscila desempenho. Joia? Então, a gente pode olhar que a variação com a monenzina, que é essa linha B, né, ela tem uma variação muito grande, né, e ela passa muitas vezes aí abaixo do limite aí de acidose. Agora, as acima, né, que é a B e a A, são produtos com Crina. Então, a gente pode ver que a oscilação, né, a onda, ela é muito mais suave, ela é muito menor, e também em nenhum momento ela baixa aí de 5,5. Então, o que isso traz para a gente? Né? Traz a melhora no consumo e mantença da saúde ruminal, que vai impactar diretamente em desempenho. Agora aqui já entrando mais no zootécnico, né? No assunto zootécnico, fechamento zootécnico e financeiro desse ano, do piquetão, da 2MS. O que nós usamos esse ano? Como o Marcos falou, usamos silagem de milho, até porque a lotação na fazenda estava muito alta e o pasto sofreu um pouco, mas pode observar que a inclusão da silagem não é alta, é uma inclusão baixa, né? Milho, torta de algodão, o núcleo, que aqui no caso o Fosbov, confinamento Crina Rumstar, ureia, e esse ano, o primeiro ano que a gente usou o DDG. Foi um baita produto, ajudou muito, uma vez que o farelo de soja que a gente utilizava nos anos anteriores, ele já vinha num preço elevado aí desde o começo do ano. O que é legal aqui a gente observar, né? Dias de suplementação, então 95 dias. Então, quando a gente pensa, conforme vai passando os dias de coxo, o desempenho, o GMD, ele começa a cair um pouco, né? Que, nesse caso da 2MS, apesar de ter dias um pouco mais longos do piquetão, ainda manteve desempenho muito bom. Quando a gente olha GMD, ficou na casa de 1,590, e o mais importante, o GMD de carcaça de 1,227. Rendimento de carcaça excelente, né? 56 quase 0,6%, 56,59%. Peso de frigorífico, né? 341 quilos. O consumo diário em matéria seca, aqui que é bem legal a gente observar, com 11,53 quilos de média, né? Então, desde o início até o fim. Claro que no começo, com adaptação, e no final, com consumos mais elevados do que isso. Então, quando a gente olha o consumo de matéria seca em relação ao peso vivo, que esse é o número a ser observado, aí 2,19% ao longo do período. Consumo de matéria seca, então, excelente.
A produção de arrobas, 7,7 arrobas, né? O que nos ocasionou, nos proporcionou um custo da arroba produzida muito bom. A gente pensar um custo da arroba produzida hoje acima da casa dos R$200, com a programação, com os insumos, ficaram com o desempenho dos animais, ficou em de 128. Exato. E o retorno do investimento de 4,79. Quando a gente pensa hoje numa taxa Selic abaixo de 2% ao ano, o título do governo, se colocar a inflação ela é negativa, então 4,79% ao mês é um investimento muito interessante. E aqui que a gente havia falado o interessante da curva de consumo. A gente observa que os animais aqui, a partir dos 14, 15 dias, todos já estavam com consumo elevado, tá joia? E manteve o consumo acima da casa dos 2% o período todo. Aqui um pouco da fazenda. Esse ano iniciou o processo do piquetão, tá joia? Iniciou o processo de confinamento, as 6 baias que o Marcos apresentou. E nesse slide, só para parabenizar a equipe, desde o início, desde a colheita da silagem até a avaliação da água, até o consumo, foram realmente espetacular, O cuidado com as áreas, cuidado com a baia dos aberdins, que são os animais que sofrem um pouco mais com calor, aí com o sombrite. Um ano muito bom. E algo muito importante que ajudou muito, tanto no desempenho zootécnico, mas principalmente no financeiro, foi a programação dos insumos. Então aqui a gente olha o milho. O milho ele foi comprado a R$525, ou a R$31,50 aí a saca, mais ou menos. E se for pensar no preço spot hoje, o preço de mercado está acima de R$70 a saca ou mais de R$1.000 a tonelada. Então, do milho que a fazenda realizou o confinamento para o milho de hoje, 106% de aumento. O DDGS ele foi programado lá atrás para usar durante todo o período a R$755 e hoje ele está a R$1.300, então 72% a mais. E a torta de algodão sempre foi uma fonte proteica muito barata, para nós aqui no Mato Grosso. Ela estava a R$565 e hoje se encontra R$950 acima. Então, ela teve uma subida aí de 68%. Então, como é importante fazer todo o planejamento e a execução do planejamento na fazenda. Se a gente realizasse a formulação do confinamento ou do piquetão hoje com esses valores spot, nós teríamos uma dieta 71% acima do preço. Então, é extrema importância, parabéns a toda a equipe, aos diretores, a equipe de compra da 2MS por ter realizado e sempre realizam essa programação que influencia demais, impacta muito o resultado. Aqui um slide rápido mostrando um diferencial, uma curiosidade na fazenda. Nós colhemos uma silagem de milho, um teor de matéria seca muito mais elevado. O teor de matéria seca média ficou entre 49% e 50%. Então, quando a gente pensa numa matéria seca alta dessa, quem não é acostumado a trabalhar vai falar, esse milho não foi muito bem compactado, ele estava muito seco, perdeu qualidade. E, na verdade, não. A gente realmente trabalha com a silagem de milho mais seca, mas de forma estratégica, proposital. Quando a gente pega aqui a umidade, 53%, 46% de matéria seca. Quando a gente pega o teor de amido desse milho, dessa silagem de milho, que nesse exemplo aqui, nessa análise, está com 42% de amido. Quando a gente faz a conversão para milho, mostra para a gente que temos mais de 50% de milho nessa silagem. Então, uma silagem altamente energética, como a gente pode observar aqui, nutrientes digestíveis totais, que é uma porcentagem que a gente utiliza para analisar a energia, 68%, e energia líquida para ganho também muito elevada. Agora, falando do confinamento em si,
como que a gente utilizou o protocolo de evolução de dieta. Primeiro, os animais eles foram recebidos de outras fazendas do grupo, né? E também tinha alguns animais que já estavam na Riacho. Para a gente balizar eles, nós fizemos a pré-adaptação, que nada mais foi do que utilizar a dieta de adaptação já no pasto, para que esses animais possam ir já se adaptando ao coxo, ao consumo e até ao próprio lote que eles ficam, né? Então influencia muito também, reduz muito a briga nos lotes. Fazemos esse tipo de trabalho e a primeira é a adaptação, a gente permanece aí de 1 a 5 dias na adaptação já com os animais fechados na baia. De 6 a 10 dias vamos fazendo o step, né, nos primeiros tratos e últimos tratos para a dieta de crescimento. Permanecemos aí do 11º ao 15º dia com a dieta de crescimento, tá joia? E do 16º ao 20º dia, a gente já começa o processo de step para terminação, do 21º dia em diante, e já são todos os tratos com a dieta de terminação. Legal de salientar, né, que esse protocolo de adaptação, utilizando o crina, como ele não segura consumo, ele reduz muito a refúgio de coxo, né, e também o efeito da pré-adaptação no pasto ajudou bastante na relação ao refúgio de coxo, que nesse caso foi 0. Aqui é uma particularidade da dieta. Então, são os mesmos ingredientes que nós utilizamos, claro, que fórmula diferente do TIB para o confinamento. Como a energia dessa silagem de milho foi muito alta, né, uma silagem com muito grão na sua composição, o NDT ficou bem interessante, 77, né, que é um NDT bem alto. O bacana dessa formulação que a gente conseguiu utilizar, porcentagem de amido aqui, 51%. Então, para a gente conseguir trabalhar a dieta que a gente fala, né, uma dieta quente, uma dieta pesada, só com alta tecnologia, né, no caso nosso com o Crina Homestar. E a porcentagem de FDN, que é essa aqui que a gente fala que é a fibra, né, FDN fisicamente efetivo, até baixo, 14,86%. Muitos confinamentos trabalham para ter segurança com muito maior. Mas aqui com o uso da tecnologia a gente consegue trabalhar com esses animais com uma dieta mais pesada, né? Uma dieta que traz mais desempenho. Aqui a curva de consumo do confinamento. É legal mostrar que a curva está bem homogênea, né? Então não tem muita variação no consumo, ela está bem neutra. E o legal é isso aqui, ó. A partir do 4º dia, os animais já estavam consumindo 2% do peso vivo, né? Então, a partir do 8º já estava com 2,5% do peso vivo. Isso aqui influencia muito no desempenho ao longo de todo o período de confinamento. E aqui a curva de consumo ela é bem desenhada, né, bem linear, sem muitas variações. Aqui tem o lote a lote, tá joia? Do fechamento dos Aberdeens e os Nelores, as 4 baias primeiras que saíram. Se a gente pensar aqui em GMD, né, o GMD do Aberdeen foi muito alto, 2,5 kg de GMD, e o ganho médio de carcaça de 1,580. Né? Então os Aberdeens desempenharam muito bem. E os Nelores manteram também um ótimo desempenho. A primeira baia de Nelore, 1,499 de ganho de carcaça, e as outras baias acima de 1.200 aí também de carcaça. Vou apresentar aqui agora o consolidado das 4 baias, fica mais fácil de exemplificar. O GMD médio, que é o indicador importante, né? Mas lembrando que o mais importante é o de carcaça, ficou em 2 quilos. Então isso a equipe está muito de parabéns, né? É um GMD muito elevado. O GMD de carcaça, que é esse que remunera o produtor, 1,376. Então, pode ver que são animais que entraram leve, né? Entraram com peso ideal, 408 quilos. Não são animais que entraram muito pesado. E o período de confinamento de 91 dias. Né? Não é um período muito longo, mas também não é um período curto. Então, esse GMD de carcaça, para esse período, essa categoria animal é excelente, né?
O consumo aqui em relação ao peso vivo, 2,44%, a gente já exemplificou, a gente trabalha com produtos desses, o consumo é mais elevado ao longo do período, mas também produz mais carcaça. 8,3 arrobas produzidas em 90 dias. O custo da arroba produzida, como produziu muita arroba em pouco período, R$ 109,00. Joia. E aqui, fantástico, né? O retorno do investimento ao mês, pensando que isso é ao mês e não da operação, de 8,10%. Tá joia? E aqui o pensamento, né, que eu gosto muito de sempre apresentar, que o que pode ser medido, ele pode ser melhorado. Então, por isso que hoje a 2MS é uma grande referência em produção e principalmente em engorda dos animais. Tá ok? Passo a palavra agora para o Thiago, do CPEA, fazer a sua apresentação. Obrigado, Giovanni. Gostaria de dar uma boa noite a todos. Satisfação, né, novamente receber o convite da DSM. A gente vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, muito bacana. Aproveitando essa última frase que o Giovanni pôs, era um sonho nosso lá em 2015, quando a gente começou o tour de confinamento, conversava com o Marcos Baruzelli, a gente precisa medir, além de medir, a gente precisa realmente mostrar para as pessoas o resultado de uma tecnologia e o que estava sendo bem feito. Então, eu acho que a gente, ao longo desses últimos 5 anos, a gente vem trilhando isso, e o tour, né, de confinamento, mesmo online, né, mas vem provar sua força, vai mostrando que a gente está no caminho certo e que a pecuária cada vez mais precisa ter números para serem mostrados, para serem discutidos, assim por diante. Então, aproveita que esse início, né, a gente quer discutir preço da arroba do boi, né, o preço do boi, o preço do milho, mas deixar um abraço a toda a família DSM do Mato Grosso, né, o Cassiano, o próprio o Giovanni que conversou aqui agora, e também a família de Novo Mundo, a Fazenda Riacho, né, Marcos de Deus, Miguel de Deus. Eu me lembro em 2017, quando a gente apresentou os resultados do tour aqui na Exalc, foi transmitido, né, de forma online também, evidentemente para todos os pecuaristas que pudessem participar. Eu fiquei, era Mundo Novo para cá, Mundo Novo para lá, me falaram, Thiago, a turma lá de Novo Mundo vai ficar bravo com você, né? Você está trocando o nome, né? Mas fica o meu abraço aqui, o reconhecimento ao trabalho da família que vem sendo feito, e os números, né? 8,10 ao mês, não é simples. O Marcos comentou que realmente não tem dia para tomar decisão, não tem dia para trabalhar, seja o produtor de leite, que ele comentou, seja o produtor de corte. Então é sábado, domingo. Eu acho que é uma união de vontade de dar certo com suor e com o trabalho, né, de pessoas como toda a equipe aí do Cassiano, do Giovanni, que vem sendo bem desenvolvido. Bom, o desafio aqui hoje, né, a gente fala sobre mercado. Hoje eu estava conversando com um pecuarista aqui de São Paulo, né, por telefone, e como que você tá, aquela coisa toda, né, aquela amizade. Ele falou, que loucura esse ano, né, Thiago? Talvez a gente poderia comentar assim. O Marcos, ele comentou, né, depois de um ano de 2016 ruim, 2017 ruim, a pecuária, ela começa a ganhar fôlego, né, ou ganhou fôlego, rompeu barreiras. Se a gente tivesse conversado no começo do ano, Thiago, você acredita numa arroba de 230? Até pegar uma participação que eu tive na DSM, eu falei, 230 eu acredito sim, né? Ao romper isso, realmente vai causar surpresas no sentido, não que faltava a oferta, a demanda vinha forte, estou falando isso lá por março, né? Fevereiro, março, mas realmente surpreendeu. Termina o ano passado, dezembro, sinalizando 227 contrato futuro para outubro, novembro e dezembro. Então era plausível sim uma arroba aí de 230. Agora uma arroba de 290, né? Parece se repetiu o que aconteceu no ano passado. Aquele boom da China em outubro, daí o boom da arroba em 230 em novembro, mas esse ano, ao longo do ano,
a China demandando muito e uma oferta restrita. E não só o boi, né? Soja, 160 soja, milho, 80 sacas de milho. Então, são números expressivos. E o agronegócio, ainda bem que tem um agronegócio brasileiro para realmente suportar esse movimento. Tá? Então, a gente vai fazer uma breve análise aqui, olhar um pouquinho para o passado, mas sempre olhar para o futuro. Isso aqui são os dados que eu peguei de 2015, deflacionados, então considerando a inflação, até 2020. Soja, milho, poderia ter colocado algodão, né, o caroço, farelo de algodão, né, outros insumos, mas eu coloquei os principais, né, de farelo de soja, milho, boi gordo, bezerro, boi magro. Né. Realmente chama atenção. Ah, Thiago, o boi já está 280, 290, aqui pensando São Paulo, tá? Eu coloquei a base do indicador pensando São Paulo. Mas é interessante ver, a soja, o farelo valoriza algo em torno de 25%, milho 50%, 51%, aí vem o boi, o bezerro, o boi magro. Até mesmo o boi já valorizando mais que o bezerro, mais que o boi magro, e o bezerro com tendência de alta, nesses últimos 2 dias, segunda e terça, o boi oscilou um pouquinho, deu uma sossegada, parece que o começo da semana, mas que seja, vem valorizando. Mas um indicador nesse quadro que eu gosto de observar também é arrobas em dólar. Né? O que me chama a atenção? E aí é para a gente pensar, né? Para começar bem a palestra nesse raciocínio. A gente tinha uma arroba em dólares em outubro de 2015, algo em torno de 56 dólares. Hoje, se eu pego o boi de 288 a 5,39, mais ou menos 5,38, 5,39 o dólar, eu estou falando de uma arroba de algo em torno de 53,50, quase 54 dólares. É uma arroba forte. No final de outubro é 47. Ah, Thiago, 47, mas o que significa esse número? Lá para frente vai ter um gráfico mostrando. Mas um boi americano, quanto que está custando? 51, 53 dólares. Um boi australiano para cima de 70, 77. Mas um boi argentino, um boi uruguaio, muito próximo de 51, 50. Um boi argentino, 39, 42. Um boi paraguaio, também ao redor desse patamar. Ou seja, o Brasil tem volume, mas ao mesmo tempo que o boi sobe aqui, ele também sobe no mercado internacional. Ele fica mais caro para quem compra. Aí os compradores eles também vão tentar enxergar. O que você quer dizer com isso, Thiago? Ah, chegamos no teto? Não, talvez não. Teve negócios hoje em São Paulo, que algo em torno dos seus 300, no Pará, algo em torno de 303 arroba. A questão não é essa. A questão é que talvez a gente está chegando no limite, sim, já. O câmbio ele sai de 5,70 para 5,40. 30 centavos. Imagine quem comprou, né, R$1 milhão em saca de soja ou em boi gordo, tonelada. Na quinta era 5,70. Na sexta, 5,30, 5,40. Pô, podia ter comprado antes ou depois. E quem vendeu? Devia ter vendido na quinta, não na sexta. Então, é um momento de... A gente vai falar da eleição americana, mas é um momento de oscilação, de entender e precificar esse mercado. Tá? Bom, mas essa é a realidade e retrata o quê? Os custos subiram também. Volto à última frase da apresentação do Giovanni. A gente tem que começar a medir. Hoje eu dei aula aqui na Exalc, na Unesp, foi sobre custo de produção. Eu falei... Por que a gente estuda custo de produção? Para a gente enxergar os gargalos. E a gente estuda custo de produção para a gente enxergar onde que está a sobra. O que eu posso melhorar. E é essa busca. A gente sabe que o milho ficou caro. E aí, o que eu vou fazer? Conversando com um pecuarista de Tocantins ontem, ele falou, Thiago, eu não vou entrar com milho safrinha. Eu vou entrar com safrinha de pasto. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei. A gente tem que entender a realidade de cada produtor. Enxergar a realidade de cada região e de cada fazenda. Tá? Para a gente entender essa dinâmica. Calcular. Os resultados dos produtos aqui da fazenda, Riacho, como deu o resultado. Ah, se o investimento é alto. Investimento é alto para trazer resultado.
Então a gente tem que olhar gargalos da fazenda, se é genética, se é sanidade, se é pastagem ou se é a nutrição, e investir. É isso que precisa trazer de retorno. Bom, aqui são os preços da carne. Esse é outro indicador importante. Eu falei um pouquinho do câmbio, a gente já fala um pouco do câmbio. Olha o preço da carcaça casada em azul como sobe, né, nos últimos meses, nas últimas semanas. O preço da carcaça casada suína em amarelo também, ele sobe bem. E aí a gente tem o frango demorando para subir, né? O frango não deslanchou as exportações. As exportações estão firmes de frango, sim. Mas o que a China está comprando mais realmente é carne suína e carne bovina. Agora, por outro lado, a gente tem o custo de produção, né? O custo de produção do milho, o custo de produção do farelo de soja, mas principalmente o custo de produção de 1 quilo de frango, de 1 quilo de carne suína. Isso empurrou cooperativas com dificuldades de comprar a ração agroindústria para dar para os produtos suínos, frango, etc. E isso ajuda a dar uma sustentação. Então, quando a gente olha no mercado doméstico, né, puxa vida, o brasileiro ele trocou o consumo na rua para o consumo em casa, ele está comendo melhor, pode ser. Ele trocou uma viagem, que isso ocorreu, e também comprar roupa, calçado, por comer melhor, porque não estava saindo, isso ocorreu. Tem ajuda do governo, R$600, os R$300, que isso está sendo benéfico. A grande preocupação é na virada do ano de janeiro. Hoje já tem uma fala do Paulo Guedes falando, se voltar uma segunda onda de Covid, a gente pode pensar assim numa ajuda, podemos dizer, numa renovação, e isso é dinheiro no mercado. Isso vem ajudando sim a sustentar. Não é simples, e não estou falando, evidentemente, para a nossa classe de pecuária que não vale, mas uma paleta, o quilo da paleta sair de 15, 14 para 27, 29, estou falando de São Paulo, isso assusta o consumidor. Opa, aí eu vou no frango, peito de frango resfriado, 8 e 9. Ah, Thiago, mas 130 milhões de pessoas, classe C, D e E, lá embaixo. Se não for mais, né? 150 milhões de pessoas. Então o orçamento é curto. Então ele vai buscar essa carne. Por outro lado, ela também está cara. Então a gente tem um balanço aí que é importante também a gente verificar. A carne bovina realmente ficou mais cara ao consumidor. Até quando o consumidor vai adotar? Eu acredito sim num preço firme ao longo das próximas semanas. E quando eu digo preço firme, patamares altos, não quer dizer que não vai oscilar. A gente tem realmente por restrição de oferta e a demanda externa muito forte. E aí a gente chega no grande ponto de equilíbrio do mercado. Quem que forma o preço? É oferta e demanda. Como que está a demanda? Como que está a oferta? A gente tem o Marcos, ele falou muito bem, não somente quando ele fala, o frigorífico ele precisa abraçar o pecuarista, a sociedade ele precisa abraçar o pecuarista, o agronegócio como um todo, que seja. Realmente, eu acho que é uma relação, porque é uma relação de dependência. O frigorífico entender o pecuarista entender o frigorífico, a sociedade também nos entender, assim por diante. Mas essa relação é de compra e venda. O pecuarista quer o preço lá no alto, o frigorífico lá embaixo. E você tem o consumidor. Você tem o consumidor que está buscando preço. Para qualquer um que eu fizer aqui, tirando que vocês são pecuaristas, vocês trabalham na área, vocês querem chegar numa loja, num açougue, e não estou falando de qualidade. Lógico, eu sei que eu tenho uma picanha, um contrafilé, que seja uma picanha de 40 e uma picanha de 100, até mesmo mais caro. Mas, evidentemente, todo mundo como consumidor quer comer bem, quer pagar um preço justo, mas não quer pagar um preço muito caro. Isso é da natureza. Desde quando vocês vão comprar uma pasta de dente, um carro, tomar um bom vinho, vocês sabem que vão pagar caro. Sim, mas se tiver uma promoção, se tiver um preço mais competitivo, eu vou buscar. E o consumidor, ele é assim, né? Isso, de novo, vale para todos os produtos. Então, o consumidor sempre vai ficar especulando. Se tiver um frango, ele vai. Se tiver uma tilápia, ele vai. Essa semana aqui em Piracicaba apareceu muito, tem uma peixaria que apareceu muito salmão. Os Estados Unidos botou um
um imposto em cima do salmão do Chile, o Chile jogou salmão no mercado brasileiro, por exemplo. E isso, queira ou não queira, não é uma carne que apetece o brasileiro, mas vai balanceando o mercado. Então é para a gente estar atento, porque o consumidor ele vai escolher, principalmente em épocas de preços mais altos, né? E outro ponto importante é o famoso efeito manada, né? Isso vale tanto para a demanda como para a oferta. O que a gente viu no começo da pandemia? Vai faltar papel higiênico. Aí todo mundo correu comprar papel higiênico. A cloroquina traz um resultado positivo. Some cloroquina. Quem precisa tomar cloroquina não encontrava no supermercado. Não, no supermercado, perdão, né? Na farmácia. Isso ocorre. O que foi falado no começo do ano? Preço do boi, no final do ano, 205 arroba. Milho, muito caro, reposição cara. A safrinha vai ficar bom o preço do milho. A gente tem que tomar... Olha, ouvi falar isso. Eu estava antes na nossa conversa, eu entrei aqui para a gente conversar, realmente, eu não estou usando muito mais e-mail, eu estou usando o WhatsApp. Eu acho isso fantástico. A informação tem que rodar. A gente tem que saber. Hoje, se eu quiser pegar uma informação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, lá em Chuí eu consigo falar no Amapá, consigo falar no Recife agora. Perfeito. A informação tem que girar. Só que nós temos que tomar cuidado com informações e com análises. Se o preço não estava interessante e muita gente não ia confinar, o que ia acontecer no segundo semestre? Ia faltar boi. Ia faltar boi. Mesmo a China não comprando aquele montante, talvez o arroba não tivesse a 290. Assim como o milho não ia estar a 80. Mas a arroba com certeza está nos seus 230, aquilo que eu comentei com vocês. Porque o mercado já sinalizava a baixa oferta. Então, o efeito manada ninguém confina. A gente tem que realmente começar a olhar dentro da propriedade e entender essa dinâmica do mercado. Qual que é a expectativa do ano que vem? Ou para os próximos 2 anos? Tem muita gente segurando matriz. Vocês sabem melhor do que eu, vocês estão no campo. Porque, lógico, um bezerro a 3.400 a cabeça, no Mato Grosso do Sul, óbvio que eu vou produzir bezerro. Óbvio que eu vou querer um mercado. E foi o que aconteceu um pouquinho em 2015 e 2016. Pico do bezerro, aí começa a aparecer bezerro em 2016, junto com a crise do impeachment, junto com o desemprego, junto com a queda da renda. Aí em 2017 teve o Joesley Day, quando ele tentou derrubar o Temer. Aí o preço da arroba cai mais ainda, só que daí em 2017 ninguém quer confinar, o preço sobe. Porque daí você tem um gap de produção. E esse era um cenário muito interessante. Vou esperar a arroba subir e vou esperar a safrinha de milho. E não começou a girar, e não começou a virar. E o boi começa a subir e o milho também começa a subir. Então a gente tem que tomar muito cuidado isso. Eu sei que não é simples não a tomada de decisão, mas isso daqui, o efeito manada dentro de uma fazenda de pecuária, onde eu tenho que ter cada vez mais os números na mão, um giro rápido, é fundamental. Vamos lá. Isso daqui é o mundo mostrando o crescimento, o que vai acontecer, todo mundo está recuando. O Brasil, a perspectiva é que o Brasil caísse algo em torno de 6,5%, 7%, já melhoramos, começa a melhorar um pouquinho o cenário, mas a recessão é mais forte do que observamos em 15 e aí 16, e uma recuperação. Já se fala de algo em torno de 3,20, uma recuperação não tão boa. A recuperação poderia ser um pouco melhor, né? Se as reformas fossem aprovadas, se alguns processos de privatização tivessem sido feitos, né? Porque isso traz uma expectativa positiva para o investidor. O dólar só não cai mais, porque realmente é um cenário de estourar a dívida pública, a gente vai ver um dado aqui. Então, esse é o cenário. Então, o cenário do ano que vem é de ajuste. O que vai manter o preço da arroba firme ano que vem? A oferta restrita ainda no primeiro semestre, custo do grão alto, toda a soja praticamente vendida, a grande maioria, e a soja que não foi vendida, o produtor vai sentar em cima do saco de soja. Preço do milho, ele pode oscilar, ele pode cair um pouco? Pode, mas vai estar firme. Tá? A grande questão é a oferta reduzida. Como que vai estar a demanda? A China vai continuar comprando a nossa carne? Esse é o grande ponto. Né? Esse é um ponto de interrogação. Eu acredito que sim. A China não vai
focar em outros países, até pelo volume que tem o Brasil e até para não concentrar. Tem a grande questão aqui ó, o crescimento do PIB do agronegócio. Olha o que o PIB do agronegócio vai fazer. São essas notícias, são essas informações que são bacanas. Não é falar, estão falando que a gente está desmatando. A gente tem que combater isso, com certeza. Mas espera aí, ó, o PIB vai crescer, a perspectiva de crescer no país 13%. Mais de 10% cresce. Essa é uma perspectiva que a gente está observando. Então, olha que interessante. O Brasil está caindo. A perspectiva é 6,5%, 7%, agora 4,8%, e a gente está falando de um setor que vai crescer 13%. Realmente, é esse tipo de coisa que tem que ser mostrado em termos da nossa sociedade. E mais ainda, né? Quando a gente pega os preços de commodity no mundo, o Azul Metal, quem trabalha nessa área de metalurgia, aço, o preço do metal subiu, o aço subiu em uma semana mais de 400%. Subiu bem. Isso mostra que a economia está girando, né? Está buscando, né, um fôlego maior. Isso daqui é mundo, tá? O amarelo é o ouro, né? Lastro ouro sempre firme. O petróleo vermelho caiu, subiu um pouquinho. E o verde é a soja. Olha que interessante, a soja não oscila muito e dá sinais de crescimento, porque esse é o primeiro produto a sair. Esse é o primeiro produto de entrada, né, de uma pessoa. Eu deixo de novo de comprar um tênis, de comprar uma calça, uma camiseta, mas eu não deixo de comer. Se eu deixar de comer, porque realmente eu estou numa situação de pobreza, mas em linhas gerais não se deixa de comer. Agora, mundo. Esse é o grande ponto. O Trump briga com a China, agora o Biden vai ter um discurso ameno. Ele vai ter um discurso ameno no começo. No curto prazo, espera-se um discurso ameno, espera-se uma fala mais forte com o Brasil em termos ambientais, mas no médio e longo prazo, a guerra tarifária China-Estados Unidos vai ocorrer. Porque olha que interessante. Olha o que a China precisa expandir as compras dos Estados Unidos. Ela precisa comprar muito produto dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem disso. Independente se é o Obama, a Hillary Clinton, o Trump ou o Biden. Eles vão ter que manter uma relação, e aí é uma relação de guerra tarifária. Por isso que se abre um caminho interessante para o Brasil. Abriu-se em 2020 e a perspectiva é que essa relação continue. Porque realmente, em termos de produção de alimento, o Brasil, ele é um dos líderes. É Brasil, Estados Unidos e mais quem? Thiago, a Argentina é um grande produtor de grãos, boi. Argentina, Ucrânia, não tem muito mais espaço no mundo. A África tem que desenvolver muito, a Índia vai ter que desenvolver muito. Tá? Então, hoje, realmente, é o motor. Brasil, Estados Unidos, Argentina um pouco, a Ucrânia, de crescimento. E com o câmbio a 5,40, fica muito interessante. A questão é se a gente fala de um câmbio de 4,20, vai cair? Não, a perspectiva é que não. Tem que aplicar todas as reformas, o Brasil tem que voltar a empregar, a crescer. Aí a gente pensa num cenário, num câmbio mais baixo do que R$5, mais 4. Isso daí está um pouco longe de ocorrer, porque um valor desse, realmente, as nossas exportações ficam caras. Então, a gente tem a eleição presidencial dos Estados Unidos. Não acredito que vai mudar muita coisa. Tá? Realmente vai ter algumas movimentações, isso sim. De novo, um discurso mais ameno com a China, uma pressão em cima do Brasil do meio ambiente. Vai depender de como os outros países vão reagir também. Tá? Mas eu acredito que no médio e longo prazo tudo se volte à normalidade. Os indicadores Brasil... A gente tem realmente uma taxa de juros muito interessante, a 2%. Ô, Thiago, mas já acabou todo o dinheiro do plano agrícola, pecuário. Acabou, mas a gente está com uma taxa de juros interessante. A expectativa do ano que vem é que suba, por causa da inflação de alimentos, preço dos alimentos grãos, arroz, soja, milho subindo, preço das carnes subindo, vai ter inflação, aumenta juros, né, para tentar se controlar a inflação, isso é natural, e mais ainda o câmbio, a expectativa de um câmbio ainda muito forte para o ano que vem. As grandes questões é entender um pouquinho qual que é essa dinâmica desse câmbio, se esse câmbio vai continuar muito forte ainda, ou vai voltar nos patamares antes, né, da pandemia, isso pode ocorrer, mas isso daí mais no médio e longo prazo,
E as grandes preocupações, dívida pública crescente, a gente realmente vai estourar teto, e a preocupação é que a gente não se organize, preocupação mundial, por isso o câmbio oscila. Agora, o que não dá para a gente ficar nesse pragmatismo, né? A gente gasta muito tempo, né? O brasileiro trabalha muito para pagar tributo. Vocês sabem disso, mas os números impressionantes. A gente basicamente gasta o dobro do que a Bolívia, o dobro da Bolívia. Aí Venezuela, Equador, Paraguai. Então a gente precisa realmente, ao mesmo tempo que mostrar aqueles 13% que o agro cresce, falar realmente da tributação, o que aperta o calo do setor produtivo, do setor industrial, do consumidor. Isso daí poderia girar muito mais, né? Então a gente vai ter o desemprego e a gente precisa desatar esse nó. A gente já atingiu 14,4%, agora os números de agosto e setembro. A perspectiva é chegar a 14,7% e 16% no ano que vem. É um número bem expressivo. Volume de vendas no varejo caindo, né? Quando eu falo o azul, veículos, o amarelo, vestuário, e o que cresce é eletrodoméstico, principalmente por causa do consumo dentro de casa. Máquina de pão vendeu muito, segundo o Google, laptop, televisão, o trabalho de home office, a escola em home office, muitas escolas, então isso deu uma movimentada. E outro ponto, a linha verde, que não é a última a cair e a primeira a subir, alimento, hipermercados. Mas que seja, isso traz um impacto. E aí a gente chega no consumo de carne bovina. Isso daqui é um cenário de oferta e demanda de carne bovina para o futuro. A gente já começa o ano com déficit de 40 mil toneladas. Já começamos o ano com déficit. Então, quando a gente fala de uma arroba de 200, tudo bem que caiu 190, a China sai, voltou a comprar, algo em torno de R$200 a arroba, né? Realmente é focalizado nisso. E pode subir mais? Até o momento, a gente exportou mais do que 15% em relação ao ano passado, 2019. E caso haja esse aumento mais do que 15%, a produção teria que aumentar 1,69%. Só que não aumentou. Aumentou algo em torno de 1%. Muito pouco o confinamento. O confinamento tem mais animais confinados? Sim. Mas ao longo do ano, a produção no geral não aumentou. A gente abateu menos animal. Então, o que aconteceu? O preço sobe. Não tem como se perder nesse sentido. Então, o preço subiu. E aí a gente entra. Caiu o consumo, algo em torno de 80 gramas. Vamos arredondar, 1 quilograma, né? Ah, Thiago, 1 quilograma? 1 quilograma é quanto isso? 1 quilograma por habitante ano? 200 milhões de quilos. 200 milhões de quilos é 200 mil toneladas. Vocês vão ver que 200 mil toneladas foi que a gente exportou a mais para a China. Então, realmente, a gente está exportando mais. As exportações, junto com uma oferta restrita, é o que justifica a arroba de 280, 290. E aqui mostra, sobe a renda, aumenta o consumo de carnes. Cai a renda, vai cair o consumo de carnes. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente no começo do ano que vem. E aqui só para mostrar, de novo, o preço da carne. Olha o quanto valorizou em vermelho a carcaça casada suína. A carcaça suína, nos últimos dias, valorizou mais do que a carcaça bovina. Muita oferta restrita e muita exportação para a China, idem do que acontece no nosso mercado. O que chama atenção no mercado do boi é que a arroba do animal, pela primeira vez, depois de vários anos, a arroba do animal em azul passou a arroba da carne no último mês de setembro. Outubro voltou basicamente a empatar e a carne ficou um pouco mais cara agora em novembro. Mas a arroba do boi gordo voltou a ter uma valorização e foi percebida aí principalmente pelos pecuaristas. A carne ainda tinha uma valorização maior, que interessante o vermelho, né? Mas daí o boi gordo começou a ter uma valorização maior da arroba. E aqui um pouquinho do que foi os últimos 5 anos. Aquela queda que o Marcos comentou em 2016, a queda em 2017, de novo em maio lá, quando o Joesley denuncia o Temer, recupera um pouco, aí a gente tem a China entrando comprar. A gente tem a China entrando comprar e maior abate de fêmeas nessa época, que impactou em redução da produção. Mas olha que interessante, 2015, a gente tinha seca em 2013 e 2014, pico do preço do bezerro em 2015, todo mundo quer produzir, primeiro semestre de 2016 ainda preço firme,
começa a cair os preços. Isso pode ocorrer no ano que vem, Thiago? Ele pode até ocorrer, mas não acredito que ainda a China demandando mais e essa oferta, esse custo maior, vai fazer com que os preços oscilem, mas se mantenham em patamares elevados. O contrário do que aconteceu em 2016. Preço do boi gordo em vermelho, preço do boi magro em amarelo e preço do bezerro em azul. De novo, 15 e 16, eles voltam a apresentar basicamente, se aproximar 17, 18, 19 e tem um espaço maior principalmente a partir de setembro, agosto, setembro do ano passado. Ou seja, o bezerro continua valorizando, né? Puxou o boi magro, mas o boi magro já nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, deu uma acalmada em termos de valorização. E o boi gordo com tendência de alta. Essa é a lógica aí do que vem acontecendo. E por que ocorre? Eu tenho uma oferta restrita de animais, olha o número de abates, 14,58 milhões de cabeças até junho. É o menor volume de animais abatidos desde 2012. A gente só ganhou de 2011. Então a gente abate muito fêmea aqui, muito animal aqui, aí falta animal, sobe bem em 2015, a gente volta a bater mais animal aqui em 2018, 19, falta animal, o preço sobe. É isso que acontece. Preço do boi em alta, eu seguro fêmea. Preço do boi começa a cair, o verdinho, eu começo a bater fêmea. Preço do boi começa a subir, eu seguro fêmea. Todo mundo está segurando fêmea. Até mesmo se a gente notar, olha o volume de abate de vacas em azul escuro, como cai esse primeiro semestre desse ano. Reduziu. A gente abateu mais, agora a gente está segurando fêmeas. Abatemos, só voltando um pouquinho mais, estamos abatendo mais novilhas. Isso sim. É um mercado, é um nicho que ganhou mercado nos últimos anos. Então a gente vem abatendo bem. Agora, olha que interessante. 13 e 14 a gente abate bem, diminui o abate, realmente falta boi, o preço sobe, assim como volta a bater 18 e 19. É o ciclo da pecuária. Cada vez mais curto, mas é o ciclo, né? E o pico do preço do bezerro. 2002 eu tenho um pico, 4 anos de queda, 2 anos de alta, 2008 pico, 4 anos de tendência de queda, 2 anos de alta, 3 anos por causa da seca, então era para ser em 2014, o pico foi 2015, 4 anos de queda, possivelmente 2 anos de alta, pico de preços do bezerro, final de 2020, 2021. Então a gente tem oferta restrita, animal de reposição ainda em patamares elevados. Todo mundo quer produzir boi, todo mundo quer comprar, engordar. Eu preciso de mais arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. O bezerro está vendendo um produto bem valorizado nesses últimos anos. Então eu falei da oferta, agora a gente fala da exportação, para depois a gente falar um pouquinho de grãos. As exportações, aquilo que eu comentei com vocês, recorde histórico, mais de quase 200 mil toneladas a mais só em 2020, de janeiro a outubro. Então estamos exportando muita carne e recorde atrás de recorde. Não batemos o recorde de outubro passado, mas estamos num patamar elevadíssimo de exportação de carne in natura. Muito isso causado pela China. Olha o que a China faz. A China é a linha vermelha. Aqui é o começo do ano, janeiro, né? Dezembro, janeiro, quando ela sai da compra e volta a comprar. A China está comprando muita carne. Se não fosse a China, a gente não tinha boi de 280, 290. Talvez a oferta, como eu falei para vocês, ia garantir um boi de 220, 230. Ô, Thiago, já estava bom, mas a gente não ia estar falando o que está acontecendo hoje. Por isso que a China é importante. E aí o preço da arroba do boi gordo, em dólar, aquilo que eu comentei com vocês. Hoje, fechamento de hoje, está 53 e 55 dólares a arroba. Argentina 40, Uruguai 50, Paraguai 34, Austrália 77, Estados Unidos 55. A nossa arroba está começando a ficar cara. Tá? Para o mundo todo. Ah, mas não tem oferta de carne bovina no mundo. Concordo. Por isso a gente vem aqui no Brasil comprar carne. Mas a gente tem que ficar atento com esse movimento, sim. Os preços da China, da carne bovina na China, subindo. Então isso traz um alento para a gente, para o setor, que realmente eles vão demandar mais da nossa carne. E em termos de exportação, né? A gente tem Austrália, Nova Zelândia,
Uruguai, Paraguai, Botsuana, com os maiores compradores de carne, o Brasil e os Estados Unidos com os maiores exportadores. Essa é a concentração dos 10 maiores exportadores de carne do mundo, o Brasil primeiro, mas o Brasil ainda podendo conseguir mais mercados pagadores. E os desafios do confinamento, seja em 2020 e 2021, evidentemente, criar o boi magro, o custo da reposição que já veio alto do final de 2019, tende a continuar firme para o ano que vem, principalmente no primeiro semestre, e o milho. A relação de troca em amarelo, boi e milho, 2020, não é das melhores, mas realmente ele se pagou no meio do ano, tá? Quando a gente vai falar aí de junho, julho, mas realmente reduziu um pouco, mas ainda está com situação bem favorável. O farelo que subiu bem de preço, muitas exportações, tá? Seja de soja, seja do farelo, então realmente a relação de troca piorou em relação aos últimos anos. Esse é o grande desafio, esse é o grande gargalo. E preço do milho, né? Eu já tenho o preço futuro do milho para março de 2022, nem março de 2021 2022, estou falando algo em torno de R$52 a saca, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai variar principalmente do dia, mas realmente já tenho saca sendo negociada a R$52 São Paulo. O ano que vem, a tendência é realmente de começar firme também. Eu falo algo em torno aí de março de um milho de 79, maio, para o ano que vem, 74, julho, 66, setembro, 64. E aí? Não é uma opção? Eu estou falando de uma arroba de 270 para outubro do ano que vem. Tá? 200 aí 270, lá para julho 273. Então realmente precisa fazer conta. Os preços aí estão na mesa, né? Tem a questão do clima. Quando eu coloco o clima, a gente tem a grande preocupação do Laninha no Rio Grande do Sul. Ah, Thiago, mas puxa vida, a gente está aqui no Mato Grosso, né? Grande produtor, Mato Grosso, Paraná. Mas realmente, se eu tenho um problema no Rio Grande do Sul, principalmente na produção de grãos, não é um dos maiores, mas ele demanda grãos. Tem suínos, tem frango, tem o próprio leite concentrado. Ele vai demandar de algum lugar milho. Então é ficar atento também com o Laninha, que pode acometer esse ano. E outro ponto importante, a gente já está indo para o final, aí, terminando a questão dos grãos. Ah, vamos esperar a safrinha para o preço do milho cair. Há 4 anos, e isso a gente vem dizendo já desde o ano passado, as exportações de milho sobem a partir de junho. Então, se espera-se safrinha para comprar, a gente tem exportação, a gente tem um câmbio muito desfavorável, muito atraente para compradores externos. Então, realmente, olha o movimento. Em amarelo é 2020, a gente está exportando mais milho todo o segundo semestre. Então, a gente tem que realmente fazer conta e antecipar essas compras. E isso é de extrema importância. A gente sabe que a sazonalidade do preço do milho é mais interessante comprar nesse período. Mas se programar, não deixar sempre para a última hora esperando o preço do boi subir. Tem que fazer conta. O que pode fazer com que o preço do milho suba? Como eu já falei, o Laninha, o câmbio desvalorizado, disputa dos Estados Unidos e China, médio e longo prazo, e maior demanda externa de carne, vindo do Brasil. O que pode fazer com que caia? A oferta nos Estados Unidos, a gente tem que ficar muito atento à safra americana, os estoques. Safrinha no Brasil, até coloquei interrogação. Basicamente, a gente está vendo aí que os preços na safrinha firmes e o movimento de manada, muitas vezes deixar de consumir e aí o preço tende a cair. Farelo de soja, idem, preços firmes. A gente está falando aí de um cenário aí muito forte aqui, cenário interessante para comprar em torno de março, abril, tradicionalmente. A gente vê realmente o pico do preço. A gente teve um pico do preço em 2004, um pico do preço aqui em 2012 e outro pico do preço aqui em 2020. É muito interessante isso. A gente está voltando a ter os patamares recordes do farelo de soja, preços deflacionados. Então o farelo de soja está muito firme. Até onde que ele chega? Essa é uma boa pergunta. Também o preço da soja, o real desvalorizado, exportação efeito China, né? E também aumento da área plantada nos Estados Unidos, assim por diante. O que chama atenção, né? A gente tem as exportações, né, muito firmes, né, crescentes, né?
Canadá, Estados Unidos, Argentina, olha o Brasil. O Brasil foi o que mais expandiu nas exportações. E as importações, quem mais expandiu foi a China. Então, realmente, teve um casamento muito forte Brasil e China 2020. A expectativa é que isso continue no ano que vem, óbvio. Os Estados Unidos entrando um pouco mais na jogada no curto prazo, mas no médio e longo prazo, isso tende a continuar essa relação Brasil-Estados Unidos, Brasil e China. Pensando na rentabilidade, já foi falado no número de 8% ao mês, né, da Fazenda Riacho. Aqui eu trouxe uma simulação aí para o ano que vem, né, comprando milho lá em julho e vendendo gado em novembro, em outubro, aos preços que estão hoje, com uma diária de alimentação em torno de 13,10. Estou falando de um retorno de 15%, 16% no período, algo em torno de 5% ao mês. Não é os 8%, mas é um retorno interessantíssimo. É um retorno para se pensar. A gente não sabe o que a gente não sabia que ia ter Covid. A gente sabe o que vai acontecer ano que vem? Não falo de doença. Eu falo da relação Brasil-Estados Unidos, Brasil-União Europeia, Brasil-China, câmbio, as falas do Bolsonaro, as falas do Paulo Guedes, a questão da ajuda emergencial. São muitos fatores. E eu tendo possibilidades aqui em termos de travar preços ou negociar para realmente ter uma porcentagem maior, seria de certa maneira interessante. Então, é um cenário de incerteza por causa do fator político, infelizmente interno, a gente sabe disso. O vídeo que foi falado ao longo do dia hoje. Menor oferta de animais para abate, crescimento maior do consumo da proteína em economias em desenvolvimento, foco crescente no consumidor. O consumidor está escolhendo o produto que ele quer, seja por preço, seja qualidade. E principalmente, produção sustentável, medidas sanitárias e bem-estar animal. Tá? Termino aqui com uma frase que eu usei muito em 2015, naquela época de impeachment, o que vai acontecer, né? É o otimista, eu gosto de falar que o otimista é um tolo, né? Parafraseando Suassuna, e o pessimista é um chato. A gente precisa ser realista. A gente precisa realmente ser qual é a situação, vai melhorar, pode continuar melhorando? Pode sim, mas saber que também vão ter as oscilações de mercado, tá? Isso que é o mais importante. E a gente tem, juntamente com a DSM, né, o aplicativo Mais Arroba, onde vocês podem fazer a simulação de confinamento. Vão ter novidades aí nos próximos meses, né, próximo ano, mas realmente é um instrumento que o produtor deveria cada vez mais usar. Simulação é gratuito, vocês podem baixar iOS, Android e fazer suas simulações, solicitar junto com os técnicos da DSM realmente uma ajuda. Acho que isso é em prol realmente da melhora, mas principalmente do uso, do controle de dados, com foco na questão financeira e econômica da atividade. Desculpe estourar um pouquinho o tempo, queria agradecer, deixo aqui meus contatos e mais uma vez obrigado a toda a equipe DSM, toda a equipe DSM-MT e um grande abraço à família aí do Marcos e Deus. Boa noite a todos, boa noite Thiago, muito obrigado pela excelente apresentação. E que loucura, né, Thiago? Acho que o preço de milho, o que era soja, né? Soja o que era o boi, e o boi indo para seus 300, né? A gente já viu hoje negócio em São Paulo acontecendo a R$300 por arroba. Então, primeiro agradecer o Cassiano, o Giovanni pela belíssima apresentação, também agradecer ao Dr. Marcos pelo tempo, né? Foi assuntos muito interessantes, então a gente até pede desculpa para os nossos telespectadores aí pelo tempo. E eu vou fazer uma pergunta, então uma pergunta para Marcos. Dr. Marcos, como você enxerga, né, essa parceria da 2MS juntamente com a DSM ao longo desses anos e como você enxerga também daqui para frente pensando nessa pecuária intensiva, né, nessa pecuária de ciclo curto? Boa noite, Luiz. Eu enxergo a parceria nossa uma parceria perfeita, uma parceria onde a seriedade está em primeiro lugar, entendeu?
E não tenho dúvida que essa parceria, da forma que ela vem sendo conduzida, é uma parceria duradoura, entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que, sem dúvida, a parceria com a DSM, tanto aí no Mato Grosso, quanto no Pará, quanto aqui na Bahia, com o Dr. Rosendo Lopes, é uma parceria que sempre vem dando os bons resultados. Isso foi demonstrado aí no nosso resultado que o Giovanni apresentou. O Rosendo, ele tem um comentário, a gente conversando, ele disse: Marcos, comida é bom, é sempre bom ter dentro de casa e saber a hora certa de comprar. E isso eu guardei comigo e acho que foi um ponto bem acertado esse ano. Compramos o milho na hora certa, compramos o DDG na hora certa, compramos a torta na hora certa. E isso foi por orientação da turma da DSM. Então eu quero agradecer essa parceria aqui, pelo belo resultado que nós atingimos nesse ano 2020, e agradecer a todos vocês. E não poderia deixar de agradecer aqui a colaboração de todos os nossos trabalhadores, nossos funcionários da empresa da Agropecuária 2MS. Para não esquecer o nome de alguns, em nome do Antônio Jorge, mais conhecido como Velho Bicudo, eu queria agradecer aqui a todos os colaboradores nossos, que nesse período de pandemia, que os diretores não puderam ir aí, até por conta de falta de voo, e ele segurou a rédea muito bem aí. E queria agradecer, então, aos nossos colaboradores. Isso aí, Luiz. Marcos, obrigado, perfeito, acho que vocês estão de parabéns. Planejamento em confinamento, não só em confinamento, mas planejamento é tudo, pensando na segurança, pensando em rentabilidade, igual o Thiago mostrou. A gente vê esses patamares da pecuária mudando, né? Então, realmente é uma atividade hoje que requer profissionalismo. E a 2MS mostrou aí realmente ser profissional, não só na engorda, mas a gente sabe também que na recria e na cria. Senhores, muito obrigado pela participação de todos que ficaram conosco até agora. Agradeço em nome da DSM, em nome da Tortuga, uma marca DSM, e damos por encerrado o evento, a quinta etapa do Tour da Fazenda Riacho do Grupo 2MS. Tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos.